Olá pessoal! Oi galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Esse assunto de hoje, ele surgiu num insight que eu tive quando eu vi. Pera aí que tem jet ski na parada, um pedaço. Qual que é o pior inimigo do canal? Nosso pior inimigo são jet skis. São jet skis que não deixam de Detestamos gravar jet o skis vídeo. aqui. A gente tem sempre o desafio de carro, moto, jet ski, barco e cavalo. Porque aqui também a galera vem de cavalo pro E as barco. bicicletas também. Mas esse assunto que a gente queria trazer aqui hoje para vocês é um assunto que apareceu num comentário de um consultor financeiro. E ele falou uma coisa bem interessante pra gente. Ele falou assim, que todo imigrante é um empreendedor. E quando ele falou isso, eu pensei, cara, mas eu sou empreendedor, né? Nós sempre fomos empreendedores, eu e a Ana, durante muitos anos. E eu fiquei refletindo, falei, por que será? E aí ele explicou, né? Porque o empreendedor, aliás, o imigrante, ele tem características de empreendedor. Ele precisa se adaptar, ele precisa Ser criativo, ele precisa ter uma boa comunicação com as pessoas, ele precisa ser uma pessoa diferenciada para ele conseguir nesse processo o sucesso no Plano Canadá, né? E foi interessante essa reflexão porque fez a gente pensar bastante sobre isso. Porque tem perfis de pessoas, que a gente vê isso, que acham o processo, por exemplo, difícil, né? O processo de imigração difícil. que desistem no processo. Desistem, reclamam das etapas, né? Não que a gente às vezes fique sempre bem com todos os desafios, mas tem, né? Mas a gente sabe que o desafio faz parte do processo. A gente precisa continuar, precisa manter ali a boa disposição para conquistar os nossos objetivos, né? Mas foi interessante porque fez a gente refletir mesmo, porque tem gente que desiste e tem gente que consegue caminhar nesse processo, né? E aí eu dei uma olhadinha, dei uma pesquisada, quais são algumas habilidades que os empreendedores precisam e coincidentemente, né, essas habilidades são muito parecidas com o que a gente precisa no nosso processo. É bem interessante, porque elas são realmente similares. E dessas 5 habilidades que a gente queria comentar rapidamente, né? A primeira que a gente viu Habilidades ou desafios dos empreendedores? são desafios, né? São 5 desafios, mas que na verdade pedem 5 habilidades, né? Sim, Porque entendi. cada desafio você vai precisar daquela habilidade específica. Então, por exemplo, o primeiro desafio era gestão de pessoas, né? E a gente sabe o quanto de gente que a gente precisa falar, né? Precisa conversar. Network que a gente vai precisar fazer, tanto aqui, né, de consultor de imigração, de contato, de um monte de coisa para a gente conseguir sucesso nesse nosso plano, né? Então realmente faz sentido, né, a gente aprender a se relacionar bem com as pessoas, né? E eu acho que o grande desafio ainda maior é a questão da língua, né? Porque você ainda tem que ter essa, digamos, essa inteligência emocional, né, Ana, num outro idioma, né? Você precisa aprender a se comunicar bem, a ter esse carisma, essa boa comunicação numa língua que não é sua nativa. Então já é um desafio Sua também. capacidade de se comunicar de forma efetiva. Exato. Às vezes até em português, algumas pessoas têm dificuldade de se comunicar Exato. eficazmente. Ou Imagina no outro idioma. não passa não consegue se expressar tão bem, às vezes passa uma impressão errada, né, do que você está sentindo, do que você está pensando. Então esse é um desafio realmente válido, né? O segundo desafio que esses empreendedores têm é a gestão financeira. Para alguém que está imigrando, faz sentido também. A gente precisa gerenciar o nosso orçamento, né? Porque imagina, você vai ter despesas em dólar, né, saindo do Brasil. Você vai ter que gerenciar suas despesas para que o seu orçamento, o seu caixa não acabe antes de você arranjar um trabalho, né? E todos esses desafios da chegada, de compra de passagem, que às vezes é caro e o dólar flutua. Então olha que interessante, o gerenciamento financeiro é um pilar importantíssimo, né? Até a gente já falou isso em outro vídeo. Deixa aqui no card até esse vídeo que é interessante, que é o tripé da imigração. A terceira era, você lembra? A burocracia. Burocracia, né? Que é um desafio para qualquer empreendedor, porque ele lida com leis, com regras, regulamentos, de tudo quanto é tipo de coisa. E para nós, impostos, né? E para nós, o que seria o desafio do Plano Canadá? É a burocracia de aplicação, né? De pagamento de taxa, A de reunião prazo, de toda a documentação. toda a documentação, que isso é um desafio assim realmente muito grande. E aí tem coisa que tem que traduzir, coisa que não precisa traduzir. E aí você tem que manjar um pouco de inglês, né? Ou às vezes bastante de inglês, dependendo do seu momento ali, que você já está no plano. E qual é o seu plano, para saber certinho essa documentação. Então assim,
é realmente algo que a gente precisa estar atento e saber que faz parte, né? A burocracia, a gente não tem como pular isso, né? Isso precisa realmente ser observado. Qual que era o quarto? Vamos lembrando, não tô lembrando. Você tá lembrando agora? Criatividade, inovação, alguma coisa nesse sentido? Isso, O quarto, então, era inovação, né? Porque uma empresa, por exemplo, um empreendedor precisa se inovar o tempo todo, né? Precisa criar novos produtos e serviços e tal. Qual que é a nossa habilidade, o que está na jornada aí do Plano Canadá? De criar, às vezes, uma solução para o seu processo, né? Porque, embora existem caminhos já definidos, a gente não cansa de ver pessoas que quebram paradigmas, né? Um exemplo até que eu lembrei com a Ana para comentar é o exemplo do Cláudio, do Canadá Brasil. A gente segue bastante ele. Mais conhecido como Filhão. Mais conhecido como Filhão, né? Um cara sensacional, que tem uma cabeça muito boa. E o cara quebrou um paradigma, né? Que antes as pessoas iam muito pro college, né? E a job offer não era aquela coisa... O Express Entry e tal. E ele abriu esse caminho, né? De facilidade de arranjar um trabalho lá na província de New Brunswick. E uma vez que ele conseguiu, várias outras pessoas conseguiram imigrar da mesma forma. Toda semana a gente vê postagem de brasileiros chegando lá na província com um job offer do Brasil. Então foi um paradigma que ele quebrou e que se ele não tivesse essa característica de inovar, né, de se adaptar e de quebrar paradigmas, ele não conseguiria ter feito isso. Então ele conseguiu, como a Ana falou, abrir um caminho sensacional. Então a gente precisa ter isso, né? É uma habilidade que em algum momento você vai ter que adaptar o plano. Você não vai esperar que o consultor te diga o que fazer, para todos os passos que você vai precisar dar aí, né? Acho que é bem interessante. E mesmo que você tenha escolhido e tenha o plano A, todos até que migraram falam do plano B, C e D. Porque esse processo também pode mudar ao longo do caminho. Exatamente. Às vezes você escolheu, nosso principal plano é esse, mas a província mudou, não tem mais, você não tem, acabou. Mudou as regras e acaba no meio do processo. Mas também, como acontece isso, acontece o oposto. E de repente a província ou o país abriu um novo processo que você não esperava. E aí você pode aproveitar essa oportunidade. E o quinto desafio, né, do empreendedor é a parte de marketing, né? E daí como é que a gente poderia traduzir isso para nossa realidade, né? De quem está no Plano Canadá? O marketing é a sua venda, né? A sua venda das suas habilidades para o empregador, né? A sua capacidade de se explicar bem, de passar as suas qualidades numa entrevista de emprego, né? A forma como você se relaciona também, né? Com as pessoas que você vai conhecendo nesse caminho, né? No Canadá, para que você saiba se vender, ou seja, realmente vender o seu talento, a sua habilidade, a sua característica, né? Para que você consiga esse processo também de trabalho. Esse vídeo foi para falar que como é interessante ao longo desse processo para aumentar as nossas chances de sucesso, desenvolver também essas habilidades inerentes ao empreendedorismo. Então, se você sente que talvez você não tenha esse perfil ainda, se prepare para construir, se prepare para estar alerta a isso, né? Porque as pessoas que têm essa adaptabilidade, têm essa capacidade de inovar, de criar, inovar, de se relacionar bem com as pessoas, tomar iniciativas. Isso. Vai muito mais para frente, caminha muito mais rápido que as pessoas que estão às vezes só esperando assim, não, eu quero chegar lá, ter um trabalho, um emprego e minha vida tá ok. Não, mas tem muita coisa no caminho que a gente vai precisar desenvolver. E quem sabe, né, você ter, até mesmo como um empreendedor, lá no futuro você ter uma empresa no Canadá, você trabalhar por conta própria, que é o sonho de muitos brasileiros, inclusive, que é ter o seu próprio negócio, né? Então pode ser até uma abertura, já uma capacitação que você vai tendo aí para ser isso no futuro, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, né? E escreve aí o que você achou. Se você acha que faz sentido isso, se você já sentiu isso na pele, essas necessidades, esses desafios, né? Se você já é até empreendedor aí, você provavelmente já sentiu isso. E deixa aí embaixo sugestão até de conteúdo que vocês queiram que a gente faça, e a gente pode gravar no futuro também. Bom? Obrigada por assistir esse vídeo, pessoal. Até o próximo. Valeu. Até. Sempre que a gente tá gravando vídeo, passa alguém, ela quer participar do vídeo, ela faz assim, assusta na gente, né? Será que no Canadá vai ser assim também? Tomara que lá não seja o urso, né? A gente tem que sair correndo do urso.